Começamos, Rafa. Vamos lá, vamos começar, pessoal. Acho que Vamos lá. já demos 5 minutinhos aí, tempo suficiente para o pessoal entrar. Então, obrigado a todo mundo que nos assiste aí, que está conectado. Sempre um prazer grande poder abrir uma chamada pública e contar com um público importante como vocês que estão aí. Estou vendo muita gente aí da supridor de gás natural e também biometano, então sempre um prazer estar com vocês. Quero só começar com um minuto de segurança aqui, como de praxe a gente faz nos nossos encontros, especialmente porque aqui em Ribeirão Preto, onde fica a sede da Necta, hoje tivemos essa madrugada um episódio bastante intenso de vento e chuva, né? Então, é, sempre procurar entender o que está acontecendo na cidade, nas suas cidades, e claro que nem todo mundo é aqui de Ribeirão, mas é importante entender o que está acontecendo para poder se locomover com segurança, ter clareza aí do que está ocorrendo. Muita chuva, vento, tivemos muitos objetos na pista, árvores caídas e também alguns acidentes com edifícios, casas, né? Pessoal desabrigado, então o minuto de segurança que a gente traz hoje é muito no sentido do que ocorreu essa madrugada aqui, e também me justifico se tiver alguma instabilidade de internet, porque realmente a cidade toda está com instabilidade de energia, internet. No nosso escritório não está, mas peço a paciência de todos aí, e por isso esse minuto de segurança. Mas vamos lá. A ideia aqui é a gente poder apresentar para vocês um pouquinho do nosso. Pode voltar ali, esse mesmo, só algumas considerações básicas, né? A ideia é ser o mais expositivo, então a gente deve demorar aí uns 25, 30 minutos máximo, 1 hora que está aí é bastante tempo, não há necessidade, então só para vocês terem clareza aí do tempo. Os microfones e câmeras ficarão desativados durante o webinar, só para que todos possam acompanhar, né? E naturalmente temos ali o botão de perguntas e respostas que todas elas serão esclarecidas ao final da apresentação aqui da chamada pública. A gente também está gravando o workshop, então é importante todos saberem que está sendo gravado, mas muito mais para ser disponibilizado após a workshop aqui no nosso site oficial da chamada. Então, são só considerações iniciais, pode passar. Matheus, por favor. Acho que todos sabem que estão nos assistindo, mas talvez um ou outro possível supridor não tenha tanta clareza, né? A Necta faz parte da holding que existe entre a Compass e a Mitsui, e que forma a Commit, então 51% da Compass, 49% da Mitsui. Faz parte também do grupo Compass e também pela Mitsui a participação na Sugás, na Compagás, e na SC Gás e MS Gás participando como acionista das companhias também, além da SEG Rio no Rio de Janeiro. Então há uma composição aí de todas essas CDLs e naturalmente também a Comgás aí que pertence também à Compass. Então a gente tem uma participação em todas essas companhias, portanto sempre trocando muito com todas elas, né? Isso é importante também. Pode passar. É, a Necta está num contexto em São Paulo onde temos três distribuidoras de gás, três companhias de gás, a Comgás, a Necta e a Naturgy. A gente está falando aqui da Necta, mas naturalmente tem uma interação até pelo Gasbol que passa no centro aí da área da Necta, levando até Comgás e assim por diante. Uma consideração só em relação a isso, né? A gente está falando de gás natural aqui vindo pelo transporte, mas também biometano. Então tem muita gente de biometano aqui no nosso workshop. É só para vocês terem clareza, quando a gente fala de uma usina de biometano, a gente está olhando muito mais a nossa estratégia aqui da Necta em relação aos 375 municípios que estão em verde aí, do que nos outros municípios. E um pouquinho adiante na nossa explicação, a Mari, que está online aqui também, do nosso time, vai explicar a diferença dessa chamada pública de aquisição de molécula com a de interconexão de usinas que nós estamos também em processo nesse momento. Então, na prática, são duas chamadas independentes, diferentes, mas elas têm uma correlação
quando a gente fala de território, aí, especialmente de interconexão. Pode passar, por favor. A Necta hoje chega a 375 municípios, já estamos em 60 mil clientes atendidos nos 4 mercados aí, residencial, comercial, industrial e GNV, especialmente frota pesada, tem sido um destaque importante na nossa estratégia a parte de frota pesada. Acho que todos sabem, a frota leve no país tem diminuído bastante. No entanto, a frota pesada e com a chegada de novos equipamentos, caminhões de várias marcas chegando no mercado brasileiro, a gente tem percebido um crescimento desse segmento, e esse é um pouco do objetivo também de olhar, a chamada quando a gente tem uma perspectiva de crescimento do nosso mercado, né? Esse é um deles. E ali do lado esquerdo, a gente tem um mapa onde mostra um pouquinho, a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, mas mostra os nossos city gates, são 7 city gates aí ao longo da nossa área de concessão. É, Pode passar. é, São 7 city gates aí ao longo da nossa área de concessão. Vindo da esquerda para a direita, subsistema de Valparaíso, Bilac, Guaiçara, Iacanga, Ibitinga, Boa Esperança do Sul, que fica em Ribeirão Preto, e São Carlos, né? Além dos sistemas locais de Bebedouro e Orlândia, e também o sistema isolado de biometano de Narandiba para Presidente Prudente. Não sei se todos têm clareza, no ano passado a gente passou a malhar a cidade de Presidente Prudente, então a gente tem todos os perfis agora de mercado também em Presidente Prudente, de forma atendidas especificamente pela usina Cocal que fica em Narandiba, né? Então é um sistema isolado. No entanto, todos os outros sistemas são conectados aí à rede de transporte, e com exceção as duas cidades ali, Bebedouro e Orlândia, que são projetos estruturantes, redes locais, né? Então, toda a área de concessão é mantida aí por esses municípios. O crescimento que a gente está enxergando de demanda, de percepção de volume, estão principalmente nesses municípios. Naturalmente, a Necta tem uma estratégia de expansão e de saturação ao longo dessa saturação nesses municípios e de expansão para outros municípios, mas na prática o que a gente atende hoje são esses municípios que estão em tela. E aí eu vou passar a palavra para o Matheus, para ele poder explicar um pouquinho as modalidades que a gente está procurando atender com essa chamada. E eu queria só deixar um disclaimer que a gente está procurando atender pelas modalidades aqui que vão ser detalhadas, mas a forma de entregar essa molécula a gente tá sendo bem aberto, tá, pessoal? Então, a ideia é que vocês possam realmente apresentar suas propostas e que a gente tenha uma possibilidade de trocar bastante com vocês para encontrar a melhor eficiência possível, tanto para o mercado, mas também para a entrega dessa molécula. Pode falar, Matheus. Bom, pessoal, boa tarde. Reforçando a fala do Rafael, é um prazer estar aqui com todo mundo. A nossa expectativa é que cada vez mais a gente tenha uma relação e um relacionamento cada vez mais próximo com todos os produtores, comercializadores e supridores aí da cadeia do suprimento de gás. Me apresentando rapidinho, eu sou o Matheus, eu faço parte aqui do time de supply com a Mariana e também com outro Matheus. Eu fico mais responsável pela parte aqui do gás natural, a Mari fica um pouquinho mais voltada para o biometano. A gente já conhece alguns rostinhos aí, uns nomes familiares, mas me coloco à disposição para qualquer eventual dúvida ou contato que vocês precisem fazer. Falando um pouquinho aqui então das modalidades e dos produtos, hoje no nosso edital são englobados três modalidades: o firme com condições pré-estabelecidas, o firme geral e o flexível. Passando aqui rapidamente, o firme com condições pré-estabelecidas, a gente limita as ofertas, tá? Então, para esse primeiro produto, a nossa contratação pretende ser para 2027 de 70 mil metros cúbicos dia. O take or pay está limitado a 90% do volume negociado, 90% da QDC, e o compromisso de entrega 100%. Então, nesse primeiro produto, a gente só pede a gentileza que sejam enviadas estritamente essas condições, tá? O segundo produto, de firme geral, a gente deixa um pouco mais aberto. Então, aqui não tem limitação nem de prazo,
A única coisa que a gente está estabelecendo é um teto de volume. Então, para o segundo produto, a única limitação, então, são 100 mil de volume a partir de 2027. Isso significa que para 2026, 2027, 2028, ou no período de tempo aí que vocês tenham alguma proposta comercial já formada, a gente está apto a receber dentro de qualquer condição e qualquer tipo de flexibilidade dos encargos, das penalidades e até mesmo de volume. Só reforçando, o firme geral não é só a partir de 2027, tá? Vocês também podem fazer a proposta para 2027, sem a limitação dos 70 mil do firme com as condições pré-estabelecidas. O produto flexível, hoje nós temos um TCG padrão já aprovado pela agência reguladora. Esse TCG ele é de adesão obrigatória, tá? Então, como a gente já passou por todo o processo de aprovação regulatória desse TCG, e hoje a gente já tem alguns contratos flexíveis assinados, a gente vai encaminhar essa minuta ali no período das negociações, das avaliações das propostas, mas só reforçando que ela é uma minuta de adesão, tá? Então a gente não consegue fazer nenhuma alteração, mais uma vez, já pela aprovação regulatória que a gente tem. Falando um pouquinho então dos produtos, como o Rafa falou, a gente está deixando bem aberto, então a origem do suprimento, a fonte do suprimento, a gente está mantendo a partir da proposta de vocês, então a gente não tem nenhuma limitação. A depender do que a gente receber de proposta, a gente passa aí por uma avaliação de engenharia ou de alguma outra área específica aqui internamente, mas a chamada pública hoje, ela está aberta para toda origem e forma de suprimento. Eu vou pedir para a Mari complementar um pouquinho por conta da outra chamada pública que a gente tem em aberto, só para a gente esclarecer esse ponto. Bom, perfeito. Obrigada, Matheus. Conforme o Rafael comentou anteriormente, a gente tem a chamada 01 de 2026, que estava aberta até pouco tempo atrás, e só como um disclaimer aqui a gente está falando de chamadas diferentes, né, distintas. Então, a chamada que estava em aberto anteriormente era especificamente para a definição de um plano verde, né, para interconexão de plantas de biometano, né, e essa apartadamente aquela, ela é para aquisição de molécula. Tá? Então, quando a gente fala aqui aquisição de molécula de biometano, conforme o Matheus comentou, a gente está com as modalidades em aberto, ficando a critério de cada produtor poder ali fazer uma proposta, sendo ela entregue pela distribuição ou por caminhão, desde que fique especificado dentro de cada uma das propostas qual que é, né, o plano ali, essa proposta de cada um dos supridores, tá? Então, só deixando um pouquinho claro, né, essa proposta é diretamente para compra de molécula. Isso independente ali se é gás natural e biometano. Feito, obrigado, Mar. Passando aqui pelo cronograma também rapidamente, a gente teve a abertura e a divulgação da chamada pública no dia 16/7. Agora, na fase 1 do envio das propostas e dos esclarecimentos, a gente vai ter 33 dias de duração, então a gente começou aí a partir do dia 16, com recebimento até dia 17/8. É bastante importante que essas datas sejam respeitadas, tá, pessoal? Muito em função também desse cronograma e de todo o acompanhamento da chamada pública ser feita acompanhada pela agência reguladora, então a gente pede bastante atenção em relação a esses prazos. Após o envio das propostas e dos esclarecimentos, a gente passa para uma fase de avaliação técnica e comercial das propostas. Então, aqui a gente começa a entrar mais nas etapas de fato de negociação, como nas outras chamadas públicas que já aconteceram, e é onde a gente começa aqui no processo de classificação dos supridores. Essa etapa começa a partir do dia 18/8 e ela se encerra no dia 3/10, com 47 dias de duração. A terceira fase é a fase de habilitação, começando no dia 4/10 até o dia 2/11, são 30 dias para a fase de habilitação. E, por fim, a assinatura dos contratos de suprimento do dia 4/11 ao 21/12. Relembrando sempre que todas essas fases elas são obrigatórias para todos os supridores e todas as comunicações, esclarecimentos, dúvidas gerais que possam surgir, elas estarão publicadas no site oficial da chamada pública.
Algumas instruções gerais. As propostas elas devem ser encaminhadas no nosso e-mail oficial da chamada pública, ele é chamadapublica@nectargas.com.br, até o dia 17 de agosto. Qualquer esclarecimento de dúvida, além dos que a gente vai fazer aqui agora na próxima etapa, vocês podem mandar para o e-mail da chamada pública, a gente vai responder isso tanto pelo e-mail quanto publicando no site oficial da chamada pública, tá? E todas as informações serão publicadas no site oficial que está disponível no necta.com.br. Lá dentro vocês conseguem acessar, além das informações da chamada pública, outras informações institucionais e gerais da Necta Gás. Pessoal, a gente vai abrir agora o momento de perguntas e respostas. Tem uma caixinha de QR, fiquem à vontade para comentar e a gente vai respondendo aqui o que surgir. Como eu não estou vendo a tela, você consegue acompanhar aí, por favor? Consigo sim. Só verifica o questions and answers, Matheus, por aí, porque às vezes, por você ser o responsável, fica somente contigo. Pessoal, em caso de alguma dificuldade de acessar, eu também liberei o chat da reunião. Somente complementando, Matheus, no nosso próprio site também tem algumas perguntas e respostas já realizadas, né? Então, caso queiram verificar, né, dentro do próprio site já tem algumas respostas que foram enviadas anteriormente e já foram publicadas. Recebemos aqui duas perguntas, começando por quais são os pontos de recebimento. Eu acho que, como ponto de recebimento principais, a gente pode falar os city gates, mano. Então, os principais city gates nossos da TBG. Importante, tá, pessoal? Reforçando, então, a gente pode receber esse gás via gasoduto de transporte, então a entrega pode ser feita na nossa zona de SP1. A nossa expectativa é fazer a contratação de capacidade de saída, mas nós estamos abertos a receber propostas com a saída também contratada pelo supridor, tá? Os demais pontos de recebimento, eu vou deixar disponibilizado para vocês no chat e no fim da reunião a apresentação, tá? A gente tem na área de concessão todos os nossos city gates e a gente não vai ter nenhuma limitação. Relembrando sempre que, caso seja alguma oferta relacionada à GNC, a gente vai passar isso por uma avaliação da engenharia pela necessidade de algum estudo de algum ponto de compressão e descompressão ou alguma outra coisa que venha a vir de diferente aí nas propostas. Acho que a outra pergunta aqui foi relacionada à oferta com sazonalidade, se ela é possível. Muito provavelmente aqui voltado para biometano, acredito eu. Sim, é possível, mas passaremos pela avaliação ali, né, análise em relação a essa sazonalidade, né, se cabe dentro do que a gente está pretendendo ou não de compra de molécula, tá? Outra pergunta foi relacionada à venda de somente atributos sem molécula física.
acredito que aqui é molécula física, tá? A gente não recebeu nenhuma proposta somente de atributo, mas visando hoje, né, todo o conceito de chamada pública para compra de molécula da Arcesp, aqui a gente fala especificamente, tá, de molécula física, tá? Então, um complemento em relação à oferta da sazonalidade, trazendo um pouquinho de luz para vocês em relação à nossa chamada pública. A gente faz uma avaliação do volume e como ele se encaixa no nosso portfólio, muito em função da nossa sazonalidade aqui na Nectar. Então, não existe nenhuma limitação de proposta ou de modelo que vocês possam enviar, desde que ele case com o nosso modelo de sazonalidade da companhia. E durante a avaliação técnica e comercial das propostas, ela faça sentido, não há problema nenhum, inclusive, da gente assinar um contrato nessa modalidade, tá? Todas as propostas elas vão passar por essa avaliação e a qual se encaixar ou as quais se encaixarem melhor dentro do nosso perfil de consumo são as propostas que a gente vai avançar nas negociações. Exatamente. Acho que outra pergunta aqui é se tem algum ponto de recebimento específico para entrega de NC. Não, hoje não temos nenhum ponto apto agora, neste momento, né, para entrega de GNC. Então, fica aberto aqui como possibilidade de entrega diretamente em um ponto específico, caso o produtor queira ter ali essa base de descompressão, ou por uma avaliação aqui técnica que será realizada ali perante o recebimento das propostas junto com o time de engenharia e operações. No caso de biometano, se existe alguma regra de precificação no caso de molécula mais atributo, tá? Basicamente, o que a gente pode dizer é o seguinte, tá? Se a gente estiver falando somente de molécula, sem um atributo, a gente tem uma regra aqui, né, clara perante a Arcesp, da qual essa precificação ela precisa ser de acordo com o preço mix, né? Então, para que seja distribuído como gás natural dentro do mix da distribuidora, tem que ser ali, né, algo relacionado ao preço mix já deliberado hoje pela agência reguladora, mediante aos contratos já pré-existentes da distribuidora, e em relação à molécula mais atributo, não tem uma regra específica, tá, de precificação. Em relação a, existe volume mínimo ou meta indicativa de biometano dentro da chamada pública? Não tem um volume mínimo e meta indicativa, pensando em 2027, a gente tem os 70 mil, né, que o Matheus comentou, mas tem ali a possibilidade do produto que fica mediante a vocês trazerem ali possibilidades, tá, de novas propostas de acordo com o que vocês imaginarem que faça sentido, tá? Vou passar para você. Chegou mais uma do Gustavo. Se está previsto swap, troca de gás com entrega na Comgás. Sim, estamos prevendo isso, mas acredito que aí já é um outro modelo de negócio, né? O que a gente fala agora, em específico, seria compra de molécula aqui na distribuição da Necta, a não ser que eu tenha entendido, talvez de uma outra maneira, onde a molécula inicial seria na Comgás. Clarifica para mim, Gustavo, na área da Comgás, né, no caso. A origem da molécula seria na área da Comgás? Sim, Mar. Perfeito. Nós podemos avaliar esse tipo de proposta também, tá, Gustavo? Aí entra em toda a questão de análise ali, técnica e econômica.
Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, eu acho que é isso. Agradeço aqui, reforço os agradecimentos em nome da Necta e do time de Supply pela participação e presença de todos. A gente reforça que estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer nova dúvida que possa surgir através do e-mail da chamada pública. E assim que a gente tiver o avanço das próximas etapas, todos serão comunicados pelos canais oficiais da Necta. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Tenha uma boa tarde.